Fala aí, galera, bem-vindos ao The Brazilian Dude. Tô aqui de novo fazendo a minha resolução de ano novo. E a minha resolução de ano novo foi fazer o nosso curso de Assembly Z80 andar finalmente. Muito tempo que ele tá parado. Então, eu abri aqui o nosso projetinho já de cara. E nós temos deixado aqui em progresso criar uma tela com duas linhas para entrada de dados e exibição da frase correta. Então aqui nós vamos fazer uma telinha no nosso Cryptologic do MSX, que vai ter duas linhas, como é no Cryptologic do Odyssey. Na linha de cima fica a frase embaralhada, a gente vai colocar a frase embaralhada na linha de cima, e na linha de baixo a pessoa vai começar a entrar. Então hoje eu vou começar a falar do VDP do MSX, tudo muito básico. E vamos usar esse VDP para começar a escrever. Hoje eu vou mostrar uma técnica chamada escrita direto na VRAM, que é a memória de vídeo do MSX, para mostrar para vocês. Então, só para dar um pouquinho de teoria, vamos só entender um pouquinho da arquitetura aqui, só para vocês entenderem o que a gente vai fazer hoje, tá? Vamos lá, como é que funciona a memória de vídeo do MSX, tá? O MSX, ele tem um processador, que é o Z80, e ele tem um processador de vídeo. Esse processador de vídeo pode variar dependendo do MSX que você está trabalhando, tá? Então, no MSX1, nós temos dois processadores, o TMS 9918 e o TMS 9928. São os dois processadores que estão presentes no MSX. Não precisa se preocupar porque o 28 é compatível com o 18. Então, se você desenvolver para um 8, o 28 vai funcionar também. No MSX2, a gente tem o TMS 9938. No MSX Turbo R a gente tem o TMS 9958 e na V9990 a gente tem o TMS 9990, que seria o processador do MSX Turbo R, mas eles estavam pensando em colocar no Turbo R, não conseguiram, deixaram o 9958 mesmo, e depois colocaram o 990 naquelas placas compatíveis com a GFX 9990. Então, beleza. O Z80, ele tem uma memória de vídeo de 64K. Aliás, ele tem uma memória interna de 64K. Mas essa memória de 64K não é a memória de vídeo, é a memória que o Z80 conversa diretamente. O processador de vídeo, que no caso a gente vai usar o TMS 9928, ele conversa com uma memória de 16K, que a gente chama de VRAM, que é a vídeo RAM. Então essa aqui seria, por exemplo, a main RAM, né, que é a RAM principal que o Z80 conversa, e a gente tem a de 16K, que é a VRAM, que só o TMS, o chip de vídeo, conversa com essa memória. Isso aqui para os computadores MSX1, tá? Essa memória pode variar dependendo do teu modelo. Por exemplo, se você tiver um MSX2, você pode ter 128 KB de VRAM. Por aí vai. Então essas especificações aqui variam muito, então o ideal é que você olhe para a máquina, que você, padrão de máquina, está desenvolvendo para olhar. Mas o que a gente vai trabalhar hoje é isso aqui. Já que essa memória, o Z80, não fala com ela diretamente, como é que ele conversa? Existe uma coisa aqui chamada porta. E aí o Z80 manda para essa porta, que na verdade não é uma porta, são duas portas. É a porta 98 e a porta 99. A porta 98 você manda os dados e a porta 99 você manda o que você vai fazer. E aí quando os dados chegam nessa porta, essa porta conversa com a VRAM, certo?
Então o esquema é o seguinte, o Z80 joga para a porta, o TMS 9928, que é o mais comum no MSX, fica constantemente lendo essa porta por uma interrupção. Quando ele vê que tem alguma coisa aqui nas portas 98 e 99, ele identifica o que é para fazer, que está na porta 99, e pega os dados que estão na porta 98 e copia para os 16K de memória da VRAM. Beleza. Então é importante a gente entender como funciona esses 16K da VRAM. Então o que nós vamos fazer hoje aqui para desenhar nossas linhas bonitinhas, né? Vamos pegar aqui o nosso Visual Studio Code. Vamos criar aqui um novo arquivo chamado desenhar tela.sm. Então o que nós vamos fazer nesse desenhar tela? Hoje é dia 3/1/2022. Feliz ano novo. Então nós vamos desligar a tela, porque por que a gente tem que desligar a tela aqui? Lembra que eu falei lá no nosso quadro branco que ele conversa por interrupções? Toda vez que a gente vai escrever diretamente na VRAM, a gente tem que desabilitar essas interrupções para que a gente possa coordenar o processador e a memória para que eles escrevam. Então existe um comandinho na BIOS do nosso queridíssimo na nossa queridíssima BIOS do MSX, e a gente pode ver lá naquele nosso arquivo lá da BIOS do MSX chamado DIS-SCR. Tá vendo ele aqui? Ele fica no endereço 0041 da ROM do MSX e ele desativa as interrupções de tela. Então a primeira coisa que a gente faz para escrever diretamente na VRAM é desabilitar a tela. Então aqui a gente desabilitou as interrupções de tela e logo depois a gente vai usar aquela nossa função que a gente criou lá na nossa biblioteca para limpar a tela. Essa função aqui, limpar tela, ele está lá na nossa biblioteca. Então se a gente for lá na nossa biblioteca e olhar, você vai ver que tem aqui o nosso limpar tela aqui. Dá um XORA para colocar lá o registrador do jeito que ele precisa e limpa a tela. Então beleza, desabilitamos as interrupções e limpamos a tela. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar duas linhas de apoio, que seriam as linhas que a gente vai criar lá. Então a primeira coisa que a gente tem que dizer para o nosso MSX é o que é uma linha de tela, tá? Então nós vamos criar aqui nos nossos assets um novo cara chamado sprite.
Nesse sprite, nós vamos criar um sprite, tá? Que vai ser uma linha retinha. E nós vamos jogar esse sprite na tela, copiando ele diretamente para nossa... diretamente na nossa memória de vídeo. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos definir os nossos sprites. Então eu vou definir um sprite chamado linha reta. E vou colocar aqui um cabeçalhozinho só para dizer que esse é o nosso arquivo de sprite. Manuel, de onde você tirou que isso aqui vai ser o nosso sprite, tá? Como vocês podem ver, ele está gerando um monte de zeros, 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 né? Um sprite ele é uma matriz, nesse caso de 8x8, porque a gente está em modo texto. Então eu estou dizendo aqui, ó, se você ver, tem 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem 8 bits aqui que formam um byte. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então aqui eu estou definindo 8 bytes que vão dizer uma linha reta. Então na primeira linha do sprite, ele vai ficar com tudo apagado. Na segunda linha do sprite, ele vai ficar com tudo apagado. Na terceira linha do sprite, ele vai ficar com tudo apagado. Na quarta linha do sprite, ele vai ficar com tudo aceso, todos os... Cada um desses aqui é quase que um pixel, tá? Para vocês entenderem melhor, existe uma ferramentinha, que é essa ferramentinha aqui, chamada Tiny Sprite, onde você pode definir como você quer o teu sprite aqui. Então aqui, o que eu estou fazendo... Esse tamanho de sprite aqui está muito grande. Nosso sprite, imagina que nosso sprite é só isso aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é só 8x8. Eu não sei se eu tenho como aqui mudar. Então eu vou na linha 4. 1, 2, 3, 4. Então é isso aqui que eu estou desenhando na tela, tá, galera? Sendo que o nosso sprite ele vai só até aqui, tá? Vou até botar numa cor diferente para vocês entenderem. Opa, errei. Não precisa se preocupar muito com o sprite agora, porque mais pra frente, em outros projetos, eu vou explicar melhor como os sprites funcionam, tá? Mas a princípio, o que eu estou desenhando na tela é isso aqui. Ignorem o vermelho, é só o que está dentro da área vermelha, tá? Ou seja, eu estou criando um caractere que é um tracinho. Então esse é o cara que a gente vai copiar para VRAM, tá? Então agora que a gente já tem ele aqui nos sprites, a gente pode usar ele. Então terminamos de limpar a tela, criamos o sprite. E agora nós vamos imprimir a nossa linha de apoio número 1. Ok, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que informar, nós vamos criar uma função, tá? Chamada getVDP
screen position, tá? O que é isso aqui? Esse cara aqui, a gente vai passar duas coordenadas para ele, tá? E essas coordenadas que a gente vai passar para ele vão dizer em que área da tela nós vamos começar a escrever a nossa linha. Então aqui vocês veem que tem duas constantes aqui. Uma constante numérica, posição x da linha de apoio, e outra constante numérica, posição y da linha de apoio 1. Por que a linha de apoio aqui é sem parâmetro e a linha de apoio 1 tem o 1 aqui no final? Porque se você olhar lá no Odyssey, as duas linhas, a coordenada x delas é igual. O que varia é a coordenada y, em que altura da tela que eu vou colocar. Horizontalmente elas vão ficar alinhadas, mas verticalmente vai ficar uma linha em cima e uma linha embaixo. Então a única coisa que varia é a coordenada y. E lá na função getVDP_screenPos, eu estou usando os registradores B e C como os parâmetros x e y. Como x não vai variar, a gente só precisa criar uma constante. Então vamos criar essas duas constantes, galera. Vamos abrir lá o nosso arquivo constantes. E vamos criar essas coordenadas logo. Então aqui, eu estou dizendo que a minha posição x da minha linha de apoio sempre vai ser 9, ou seja, lembrando que no modo texto, se você não estiver usando um cartão de 80 colunas no seu MSX, a tela do MSX, ela tem 34 linhas, né? Então, se a gente for botar o nosso MSX como se fosse um eixo XY, né? Aqui ele tem 34. Então, eu estou dizendo que a minha linha de apoio, a coordenada Y dele vai começar no 8 e a coordenada Y da linha de apoio 2 é 13. Então, essas são as coordenadas para colocar as minhas duas linhas de apoio que eu preciso, certo? Certo. Então, aqui, ele vai colocar a minha primeira linha na 9, 8. E a minha segunda linha eu vou colocar na 9 e 13, porque o valor da constante aqui é 13. Acho que ficou claro, né, pessoal? Se tiver dúvidas, por favor, mandem comentários, mandem suas dúvidas, que se eu puder responder, eu respondo. E agora o que a gente tem que fazer? A gente já chamou essa função aqui, né? A gente tem que ver se a gente já tem essa função escrita ou não. Então vamos lá no nosso TMS 9918. Primeira coisa que a gente vai definir aqui agora são aqueles parâmetros que eu estava explicando lá da teoria, né? Como a gente vai ter que falar com o VDP, a gente vai definir aqui dois caras, VDP Data, que é onde eu coloco os dados, que é a porta 98, a tal porta 98 lá que eu falei para vocês, e o VDP Control, que é a tal porta 99. Então, na porta 99 a gente diz o que a gente vai fazer, e na porta 98 a gente diz o que a gente vai, os dados que a gente vai copiar para a memória VRAM, certo? Então, o que acontece? A gente precisa copiar os nossos sprites lá para a nossa tabela de padrões. O MSX ele tem uma coisinha lá na memória dele chamada tabela de padrões, que a gente tem um sprite lá para copiar. E existe um endereço lá na memória, na VRAM, que é onde ficam os nossos padrões. Essa tabela de padrões é esse endereço aqui, ó. É o primeiro endereço da VRAM, é a tabela de caracteres. Quando a gente carregou
o nosso CryptoFont, que é a nossa fonte do jogo, digamos assim, né, construída com sprites, no endereço 0. Então aqui a gente vai colocar 8, porque a gente tem que copiar 8 bytes para VRAM. Aqui a gente no DE a gente está dizendo no BC a gente está dizendo quantos bytes a gente tem que copiar. No caso são aqueles 8 lá que eu já mostrei. Em DE a gente coloca o endereço para onde a gente vai copiar. Aqui a gente diz o que a gente vai copiar, que é o CryptoFont, que é esse cara aqui. E aí a gente chama esse cara aqui ldirvm, que é uma função lá da BIOS MSX para copiar diretamente para VRAM. Então se a gente falar lá no BIOS MSX, é que a gente tem um cara. Tá vendo? Eu copio um bloco inteiro da RAM. A RAM é essa aqui, 64K. A VRAM é essa aqui de 16K. Então, quando eu dou o ldirvm, eu estou pegando esse cara para cá e jogando para cá. E esse cara aqui eu jogo lá os meus sprites, né? Que no caso, como a gente está trabalhando em modo de texto, cada caracterzinho é digamos assim, um sprite. E aqui eu estou meio que reescrevendo os patterns, né, que são como se fossem as fórmulas dos caracteres. A gente tem a nossa linha reta aqui. Só que agora a gente precisa definir um padrão em que a gente vai colocar esse cara aqui 14 vezes em sequência, esse caractere aqui, porque isso tudo aqui, gente, é um caractere só. Isso aqui é definição de uma linha. Para fazer a linha grande, nós vamos precisar de 14 caracteres igual a esse. Então, em algum lugar do nosso projeto, a gente vai ter que definir uma pattern que seja 14 vezes o endereço 0 da nossa tabela de patterns. Onde a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso aqui nos strings. A gente vai criar um cara aqui chamado linha reta, que vai ser 0, 0, 0, 0, 14 vezes 0. Se você contar aqui, você vai ver que tem 14. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, essa pattern aqui vai botar 14 caracteres daquele em sequência. Certo? E aí a gente tem que fazer a nossa função propriamente dita, que é a parte mais complicada, que é a nossa funçãozinha que pega a posição de memória aonde a coordenada XY fica, tá? Então aqui, ó, isso aqui é uma receita de bolo, tá, galera? Não se preocupem em entender esses left shift, esses right shift, porque isso aqui é uma receita de bolo que, se você passar uma posição XY para o modo texto, ele vai te dar um endereço de memória onde aquele cara fica, tá? Então, beleza. Aqui eu estou copiando o sprite para VRAM. Aqui eu estou dizendo para ele me dar uma posição na VRAM onde eu vou escrever esse padrão nessa posição de VRAM, tá? Então já temos a função lá. A gente precisa carregar isso aqui na memória, tá? Então em algum momento a gente vai ter que rodar essa load pattern table, tá? Então beleza. Depois que eu desenhar a linha 1 e a linha 2, aqui, o que eu estou fazendo aqui, tá, galera? De novo, eu estou usando aquela função ldirvm para escrever na memória, diretamente na memória de vídeo. E aqui eu estou pegando essas coordenadas que eu recebi. Se você olhar lá a função,
ele me retorna em HL, o endereço onde eu tenho que escrever. Aqui eu digo que quero copiar 14 bytes. Por que eu quero copiar 14 bytes? Porque são 14 caracterezinhos que eu quero escrever, porque a minha linha ela vai ter um total de 14 caracteres alinhados, né? Aí eu jogo esse padrão, linha reta, que é esse padrão aqui. Então aqui são esses 14 bytes que a gente vai copiar, que vão vir aqui do meu strings. Então ele vai pegar esse byte aqui, esses 14 bytes aqui, vai copiar para a memória de vídeo, e aí sim eu vou religar minhas interrupções. Aqui, se eu fizer assim, eu vou escrever só essa linha 2. Então eu vou precisar de um código similar em cima para poder escrever a linha 1. Então aqui, eu pego as coordenadas de tela, onde eu vou colocar, passo essas coordenadas de tela, no caso, passo esse endereço de memória para parâmetro da LDVM, digo para ele que eu quero escrever 14 caracteres, que tem o padrão linha reta, e mandar para nossa queridíssima memória de vídeo. Então isso aqui deve copiar as duas telas para lá. Agora a gente precisa mexer lá na tabela de patterns para os nossos caracteres ficar com o caractere da linhazinha, né? Eu vou dar um call na tabela de padrões. Aí vocês me falam, mas Maniel, os sprites da MSX não podem ser só 4 em linha, e se eu botar 14 em linha eles vão sumir. Todas essas preocupações são válidas se eu estivesse efetivamente trabalhando com sprites. Mas como eu estou trabalhando com a pattern table, na verdade eu estou usando os caracteres do MSX. E os caracteres do MSX você pode ter quantos você quiser. Aqui, na verdade, eu botei sprites porque é tratado como um sprite, mas na verdade aqui eu estou redefinindo os caracteres de escrita do MSX, até porque eu estou em modo de texto. Então, apesar de eu ter colocado sprite, não é exatamente um sprite, tá, galera? Então, vamos rodar isso aqui para ver que bicho que dá. Vamos compilar. Beleza, já fiz a minha ROM. Por que não apareceu aqui? Porque a gente, obviamente, não mexeu no CryptoROM para fazer o desenho à tela. Então, vamos lá mexer no CryptoROM. No lugar desse limpar tela aqui, vamos fazer o desenhar tela. Foi desenhar tela que a gente botou, né? Foi desenhar tela, tá certinho. Vamos compilar de novo. A gente não colocou o include. A gente também não colocou o include do TMS. Vamos colocar o include do TMS. E a gente também não colocou o include dos sprites.
ver se vai agora. Então vamos botar essa parada aqui pra rodar, galera. Vamos ver que bicho que dá. Compilei. Vou pegar aqui a ROM já tá. Tá aí. Obviamente a mensagem não está colocada no lugar direitinho que a gente não mexeu. Isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, a gente conseguiu botar as duas linhas. Obviamente não ficou alinhado porque a gente não mexeu nos outros programas. A gente vai ter que praticamente mexer em todos os programas, pegar frase, pegar chutes para alinhar as mensagens com as novas linhas que a gente colocou. Se a gente fosse fazer isso agora, o vídeo ia ficar muito extenso. Então, o próximo vídeo a gente vai realinhar tudo, botar tudo bonitinho e tentar algumas novas técnicas também, porque o nosso jogo está muito monocromático, né? De repente, se der tempo no próximo vídeo, colocar algumas cores, trocas de cores, fazer uns efeitos de trocas de cores legais. Então, continue acompanhando aí o curso aqui no nosso do Brazilian Dude. Espero que vocês estejam curtindo. Se vocês estiverem curtindo, por favor, compartilhem, mande suas mensagens, suas dúvidas, que se eu puder ajudar, eu ajudo. E até o próximo vídeo, a gente vai começar a deixar esse jogo bem mais bonitinho, à medida que a gente for aprendendo ainda mais a trabalhar com VDP. Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.